O mercado de milho ainda busca um direcionamento e exibe ligeiras movimentações. A volatilidade do dólar atrapalha o mercado e os produtores estão fora da comercialização ante as incertezas climáticas. Além disso, as agências internacionais destacaram que a forte alta observada no petróleo e no trigo também contribuíram para dar suporte aos preços em Chicago. Paralelamente, o foco dos investidores também permanece na situação da Argentina, diante da perspectiva que o presidente eleito Maurício Macri cumpra a promessa feita durante a campanha de reduzir as taxas de exportação do cereal. A estimativa é que os produtores aumentem a área destinada ao grão já nesta temporada. Também o foco político que o Brasil passa nesse momento acaba influenciando sensivelmente a economia do país. Para nos dar uma conjuntura geral de todas essas incertezas que influenciam o mercado do cereal, vamos falar com o Emerson Nazaré de Almeida. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. Uma ótima semana a todos. O cenário é de bastante interrogações, né? Mas essas interrogações aí são naturais mesmo, porque envolve a condição até mesmo no aspecto político, né? Isso aí eu acho que a gente não tem como dimensionar através de um estudo técnico ou através de números que nos indiquem a quantidade de momento, a quantidade de situação em que realmente esse impeachment vai surgir, vai acontecer. O impacto do mercado disso, claro que no primeiro momento a gente percebeu já que quando foi aceito esse pedido de impeachment, o mercado percebe que vem uma mudança pela frente. Vindo essa mudança pela frente, né, os preços aí reagiram até de certa forma que dá continuidade para o movimento em que a gente já vem apontando, né? Dólar aí precisa cair um pouco, né, em relação ao que cai o preço do dólar aí, as commodities que são avaliadas ou atreladas ao nível de exportação vão ficar um pouco menos mais compradoras, vão ficar um pouco menos compradoras, na verdade, diminuindo a questão até mesmo da possibilidade do preço. Mas parece que aqui na BMF a gente viu o comportamento do milho, né, agora sendo já mais atrelado ao comportamento do milho em Chicago. O milho em Chicago, a gente viu aí até pelo que o comentário que o Carlos falou, que os investidores lá estão prestando atenção e viram o preço do petróleo mais firme, e também a situação aí do novo presidente da Argentina, que está com a intenção de diminuir o incentivo lá em relação ao imposto, e com isso vai aumentar o nível de produtividade lá na Argentina, o nível de intenção de plantio. E o que isso refletiu aqui no Brasil, principalmente aqui a gente olhando pela BMF? O pessoal percebeu que o milho no curto prazo, então seria o milho para o vencimento janeiro, que já tinha atingido nível de suporte na casa do 34,60, recebeu até mesmo pelo incentivo de atrelação a Chicago, que estava trabalhando com um patamar de preço na casa dos 3,60, que a gente já havia falado já há um tempo, Carlos, que os analistas lá do mercado internacional avaliavam que 3,60 era um nível de possível entrada de compra, ou seja, o suporte técnico. Isso se deu, aconteceu. Desses níveis de 3,60, a gente vê hoje o vencimento para março, na sexta-feira negociou ali na casa de $3,77, muito próximo do 3,80, e deixa espaço, quem sabe, até esse vencimento março e buscar o 3,90. Porém, a melhora em Chicago não seria diretamente atrelada em relação ao Brasil. Mas o que aconteceu aqui para o milho da BMF? Nesse curto prazo, o pessoal está esperando até mesmo pelo tamanho do nível de exportação que tem sido apontado pelos relatórios aí, entre 28 milhões de toneladas exportadas, que já é um excelente número quando se trata de milho. E agora já tem um apontamento que vai de 30 até, quem sabe, 34 milhões, Carlos. Aí essa interrogação faz com que gere um pouco mais dessa compra no milho do curto prazo. Por isso que a gente percebe na BMF, quando o milho janeiro saiu acima do patamar de preço do 35,55, apontou tecnicamente a possibilidade de recuperar até o 36, 36,20. Está encontrando esse número. Na sexta-feira a gente viu o mercado trabalhar entre 36 e 20, e antes a isso ainda o mercado já marcou até 36,60, foi no decorrer da semana passada, 36,60. E para essa semana, se o mercado continuar com a indicação de alta, precisa que o preço passe acima do 36,60. Porém,
a gente sabe que se andar essa questão do impeachment, o dólar pode enfraquecer. Enfraquecendo o dólar, não justificaria o milho na BMF aqui ter um movimento mais comprador. Porém, o que está se entendendo? Que a janela de exportação vai fechar agora de janeiro a janeiro. O pessoal acha que é janeiro que fecha aí, provavelmente seja janeiro que fecha, para poder ver o tamanho do nível de exportação, e estão apostando que a comercialização no curto prazo irá ter uma ausência da oferta do produto físico. Isso está fazendo com que tenha um ajuste de preço no contrato da BMF. Tanto que o contrato da BMF vencimento janeiro sobe até de certa forma com um pouco mais de consistência, e o vencimento de março, que está na casa de 36,98, 37, não consegue deslanchar, poderia já estar trabalhando lá 37,20, 37,40. Tanto que a gente tem avaliado que, até mesmo para quem não quer vender janeiro, não quer defender preço em janeiro, pode utilizar de vender no março. Mas Emerson, eu vendo no março e se o mercado começa a subir? É aquela circunstância que a gente sempre tem mostrado. O milho na BMF é um ativo em relação à liquidação financeira. Então o pessoal faz conta do dinheiro. Então, se você acha que o milho pode subir mais, compra o vencimento de janeiro, que está com uma defesa maior, que tem um movimento, um rally de compra maior, e pode entrar vendendo o vencimento para março. Faz essa diferença de preço e espera carregar aí o vencimento de dezembro para ver a direção aí real que o milho vai tomar. E isso você vai percebendo no teu dia a dia, produtor, na comercialização, quanto que está a oferta em relação ao teu produto, se tem um bom comprador ou se o comprador está mais tímido. Então a BMF serve, na verdade, como um parâmetro, como um termômetro para poder te ajudar a tomar a melhor decisão em relação à comercialização do mercado físico. O dólar, a gente consegue atento aqui nessa banda entre 3,60 como nível de suporte. Não adianta eu ficar pontuando o número de 1 ponto para cá, ou 2 pontos para lá, ou 5 pontos para lá, porque não é esse o caso aqui. Nós queremos direcionar as possibilidades em relação a um nível mais, a um nível de preço que vai mudar realmente os parâmetros. Acima de 3.900, nós vamos ter aí um impacto mais prejudicial em relação à nossa economia em função da taxa de juros que nós temos, e um dólar abaixo do 3.600, nós precisamos que o produtor esteja atento e com os preços protegidos, porque senão pode estar pagando mais caro os insumos, porque o dólar estava lá acima do patamar aí de 3.800. Então tem que ficar atento nesse sentido, Carlos. Eu acho que para começar a semana é esse o nosso cenário aí, falando de milho Chicago, um pouco do milho na BMF e também esse cenáriozinho do dólar aí. Um detalhe, né, Hermes? Quarta-feira, dia 9 agora, nós temos o relatório de demanda mensal, de estoque e demanda mensal do USDA, e se eventualmente começarem a aparecer quebras nas lavouras sul-americanas, o mercado entra naquele mercado tradicional de clima que você já conhece, que é o mercado de Chicago de clima. Bom, vamos ficar atento, as considerações foram boas, e logo mais a gente volta com notícias sobre o boi gordo.